Oi, pessoal, desculpa, caiu aí minha máquina e eu não consegui abrir a aula. E aqui, então, agora eu retornei com vocês para a gente continuar falando sobre um pouquinho do self, tá? Então, o que eu estava falando é que o self, quando a gente fala de fluxo de primeira consulta e a forma de cobrança, o self ele permite para a gente um ajuste, né, dentro do fluxo do consultório, que é, primeiro, talvez oferecer um alinhador nacional que tenha um valor mais competitivo, no sentido de ter uma redução de custos mesmo, em relação a um alinhador importado ou até o próprio Angel, e permitir para a gente, então, que a gente consiga oferecer ele numa linha mais baixa de preços, tá? Sempre quando a gente fala em diferença de preços, a diferença de preço de um tratamento para o outro, sendo uma margem de 20%, para o cliente, isso é uma margem considerável. Sempre que a diferença de preços for menor que 20%, como um estudo de mercado, isso não é tão significativo e o cliente vai tender a comprar o mais caro. Então, isso também pode ser usado como uma estratégia dentro dos tratamentos quando nós queremos fazer, induzir de alguma forma ao cliente valorizar mais um produto mais caro. É só você colocar uma margem menor que 20%, tá? Isso são pesquisas de pessoas que estudam o mercado, fazem processos de venda, é o que eles nos notificam. Então, o self, eu acredito que ele tenha um lugar certeiro dentro do nosso consultório para algumas situações. A primeira situação que eu entendo é quando o paciente ele precisa de um aparelho que tenha um custo menor. Por exemplo, tem uma colega nossa que ela faz o quê? O fato de ela conseguir fazer os alinhadores da selfie faseados e hoje a possibilidade, principalmente do uso do sistema de pagamento Flex ou o meu alinhador, isso faz com que o paciente tenha mais acesso, porque ele vai arcar com valores menores mês a mês para poder aderir a um tratamento ortodôntico. Só relembrar, nós falamos sobre essas formas de pagamento na última aula que nós tivemos, já está gravado lá na plataforma, mas o meu alinhador é uma maneira que o paciente paga direto para a empresa. O custo inicial desse tratamento, gente, é R$ 1.590, incluindo planejamento, primeira fase e os alinhadores para as trocas, são 12 pares de alinhadores, tá? Nesse primeiro período. Então, veja, se ele fizesse o pagamento de um expresso, você pagaria 1.490 por 2, 4, 6, 12 alinhadores, aqui são 24. Então, veja que o paciente, comprando 12 alinhadores mais o início do tratamento, ele vai pagar 1.590. Então, o meu alinhador, ele acaba sendo, às vezes, um pouco mais caro do que as outras formas, mas o paciente pode parcelar esse início em até 12 vezes no cartão de crédito ou até 21, o que é muito interessante para a gente pensar como a gente fala nessa tal da democratização. Tá bom? Se ele tiver um cartão de crédito do Itaú, ele pode fazer esse pagamento em 21 vezes no cartão de crédito, ok? Então, essa é uma forma que depois das próximas fases ele vai acertando só o valor do alinhador, se eu não me engano, R$ 480, né? Que é decorrente de 12 alinhadores por trimestre, trocando de 14 em 14 dias, pagando, deixa eu ver aqui, 12, 2, 4, 12 vezes R$ 40. R$ 480 por trimestre as próximas fases, tá bom? Então vamos entender, olha, se um paciente faz o meu alinhador, a primeira fase custa planejamento, 12 unidades de alinhador, mais os fretes, mais o template, 1.590. 1.590 por 12 alinhadores, certo? Que ele vai usar 4 no primeiro mês, que são dois pares, trocando de 14 em 14 dias, mais 4 no segundo, mais 4 no terceiro, 12 alinhadores. Tá bom? Então vejam que no Expresso, se você fizer assumir esse risco,
ele custa menos no expresso até. Então é mais interessante o próprio dentista pagar. Mas quando a empresa comunica direto com o cliente e coloca na mão do cliente essa responsabilidade, ela está fazendo um financiamento para ele. Por isso que esse valor inicial de 1.590 ele é mais caro do que seriam, por exemplo, 12 alinhadores mais esse inicial em um pacote que o profissional paga. Tá bom? Não sei se deu para entender isso, mas é uma forma interessante. O fato é que os 1.590 do meu alinhador, ele pode ser dividido em 12 vezes de R$ 132, que fica bastante acessível para o paciente, ou até 21 no cartão, que seriam R$ 75 para o paciente. Então, é uma forma de vocês não correrem o risco e deixarem para o cliente essa responsabilidade, tá bem? Eu estava comentando que tem uma colega que ela faz o quê? Ela cobra os tratamentos dela de Angel todos fechados. Só que quando chega um paciente que não quer fazer a forma fechada, porque não quer fazer o investimento daquele pacote todo do tratamento, ela oferece o selfie, que aí é uma forma de fazer aberto. Então ela cobra, passa para ele essa responsabilidade do custo dos alinhadores e passa os honorários dela de planejamento separado das mensalidades, separados de replanejamento, tá? Então fica bem diferente o que é produto e o que é serviço. Elaine, eu acho horrível porque o paciente fica sabendo quanto custa, ele vai saber o que eu ganho mais do que a empresa. Primeiro, eu penso que nós não precisamos ter vergonha de cobrar do paciente mais do que a empresa ganha. Esse é o grande lance, tá? Porque o nosso serviço vale muito mais que o produto. Então, esse é um ponto que a gente não precisaria se preocupar, mas se você se sente desconfortável de mostrar para o paciente quanto custa um aparelho, cobre isso na forma do selfie habitual, que seria então usar as formas Flex, Expresso, Light, Moderado ou Complex dentro do produto Complete. Ok? Então, desse lado direito, vocês têm a tabela que quem paga é o profissional, e do lado esquerdo, na forma do meu alinhador, quem paga é o próprio paciente, mas lembrando que na última aula nós já deixamos para vocês lá todas as explicações a respeito do meu alinhador. Tá bem? O que é sempre importante pensar, né, é que mesmo que o paciente pague a forma do pacote para vocês, vocês comprem da empresa um pacote pré-pago de alinhadores, nós temos esse cashback. Então, essa também é uma maneira, que valoriza, que deixa uma vantagem para o dentista, mas que isso não precisa ser dito para o paciente, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa diferenciação. O que a empresa cria para o dentista, o que a empresa cria para o paciente. Para o paciente é só o meu alinhador. Todo o resto são questões que ficam relacionadas aí para nós, e nem acho interessante que a gente fale ou use isso para o paciente. Combinado? Sobre a forma de cobranças, né? Nós temos muitas opções. Eu hoje entendo que dentre as formas de cobrança para o paciente que usa selfie e que ele pode interromper, se você faz a cobrança, paga o selfie num pacote em tese, né, aberto, porque mesmo que você faça um pack de selfie, se o paciente interrompe, você recebe o aligner back do que você já se comprometeu a pagar. Tá? Então, nessas maneiras, o aberto para o selfie parece ser mais interessante. Então, a forma um, 2 ou 3 de cobrança pode ser mais interessante. Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Um paciente que paga selfie, ele pode acertar também para você no Flex, certo? Você pode fazer a aquisição desse pacote chamado Flex. Deixa eu pegar aqui uma caneta para apontar para vocês. Esse projeto aqui do Flex, você vai fazer o pagamento inicial R$ 594, mais os alinhadores do trimestre, R$ 40 cada, ok? Então, se eu usar 12 alinhadores, eu vou ter o custo de 480 de alinhador, mais 594 desse pacote inicial. Esse é o Flex. E esse valor aqui, mais 594, custa 1.074, ok?
a responsabilidade de pagamento do doutor. Quem vai receber isso? A plataforma Linerback é o doutor. Então, quando você aprova o caso no Flex, você sai pagando R$ 1.074 e as fases seguintes vão custar 480, tá? Então, se você fez dessa maneira, você entende que você não tem risco no segundo trimestre, porque você nem pagou isso antecipado. Então, para essa modalidade, o mais interessante, no meu ponto de vista, seria cobrarmos essa opção número um. Tá bom? Ou a número um ou a número 2. Qual que é a diferença entre a opção número um e a opção número 2? A diferença entre essas duas opções de cobrança é que nessa as mensalidades são fixadas independente das consultas. Nessa, o paciente paga a hora que ele vem, ok? De verdade, eu tenho dificuldade de fazer a cobrança dessa forma. Mensalidades, paciente pague, venha ou não venha. Mas eu tenho muitos amigos que conseguem cobrar assim do paciente. Então, eu prefiro trabalhar com o valor por consulta, agendar esse paciente numa média de 45 dias. Tem vezes que eu vejo 30 em 30, tem vezes que eu vejo 2 semanas, tem vezes que eu estendo um pouco mais, mas eu cobro o meu valor de consulta regular. Que às vezes o seu valor de consulta pode ser mais alto do que a mensalidade, e no final das contas isso fica elas por elas, tá bem? Então, de novo, se nós estamos fazendo a cobrança de um tratamento no modo flex, tá? Que o paciente a gente vai tendo um custo dos aparelhos conforme nós vamos aprovando os trimestres. Eu acho que é bem fácil nós cobrarmos essa forma um e 2. Combinado? Essa forma 3, muita gente tem sugerido, já ouvi em campo, principalmente os gerentes dando essa sugestão. Eu acho muito difícil também, mas para o meu público não atende. O que que é isso? É você cobrar um valor inicial, um aberto, e você já cobrar do paciente 12 mensalidades, tá? Fixadas. Só que se o paciente, ele já deixa pré-pago. Só que se o paciente, por exemplo, terminar o tratamento com 8 meses, você tem que devolver quatro. Tá? Acho meio complexo isso, então no meu consultório eu não trabalho, mas tem colegas que já ouvi falar que fazem dessa maneira. Para o primeiro ano, acho que funciona bem, porque nenhum tratamento, né? É difícil durar menos que 12 meses, mas posteriormente a gente teria que devolver isso também, e aí eu acho um pouco complicado. A Fernanda perguntou se no modo flex você costuma cobrar um planejamento também. Fernanda, quando a gente fala do modo flex, isso aqui, ó, é como a gente vai pagar para a empresa, mas a composição desse preço aqui, o aberto, não deve ser o custo de vocês só. Então, quando a gente fala disso, ele não deve custar só R$ 1.074, tá? Então, vamos supor, R$ 1.074 é seu custo, você vai colocar lá 2.500 de planejamento, então essa fase aberta você vai cobrar primeiro 3.574. E depois essas mensalidades, se você for imaginar que hoje você cobra, sei lá, R$ 600 de um paciente que faz ortodontia, você ainda tem que anexar o custo de quatro alinhadores, tá? Então, 4 vezes 60, pelo menos mais 240, porque isso aqui, por mês, é o que você vai pagar para a Adtech, ok? Então, se você cobra R$ 600 do seu paciente de mensalidade, você vai estar ganhando, na verdade, só 360. Por isso que esse aberto, ele nem é tão interessante de ser tão justo. Vocês precisam calcular aí um montante de valor para poder depois, então, também ir cobrando do paciente esse valor aqui, que é custo alinhador mês, a partir da fase 2, tá bem? Outra forma que as pessoas fazem é cobrar um valor de alinhador a cada trimestre. Então, a cada trimestre, além daquele valor inicial mais o seu planejamento, como a Fernanda colocou, tem gente que por trimestre vai cobrando um X a mais de alinhador. Eu, de verdade, eu acho confuso para o paciente ele entender que a primeira fase ele vai pagar 3.500. Depois, a cada trimestre, ele vai arcar com R$ 300 a mais, R$ 300 a mais. Então, talvez, se vocês forem fazendo essa forma de cobrança, seja melhor trabalhar no meu alinhador, que é aquela forma que o paciente separa totalmente o alinhador e paga para vocês os honorários. Tá bom?
Ahn, Outra maneira que a gente tem, se vocês têm mais segurança em oferecer os packs do Selfie, Expresso, Light, Moderado e Complex, vale muito a pena vocês fecharem um valor inicial de investimento, porque vocês também vão estar pagando para a empresa já o valor total daquele tratamento em alinhadores. Então, por exemplo, se a fase um tem 20 alinhadores em cima e 35 embaixo, 20 mais 35 são 55 unidades. Você já teria que estar investindo ou um moderado ou um light. Ou você pega um de 48, adicionando mais 7 alinhadores, ou você pega um de 72, sobrando 17 alinhadores, por exemplo, tá? Então, nesse caso, se eu tenho um tratamento de 55 alinhadores superiores e inferiores no primeiro setup, eu geralmente vendo como um pacote maior, ok? E mesmo que eu não use, o restante ele vai virar cashback. Então, o paciente está pagando com uma folga maior. Então, vamos supor que eu vou gastar 3.290 numa fase inicial, somo aí um X de planejamento, vou manter o exemplo dos mesmos 2.500. Então, eu consigo cobrar 5.790, mas o paciente já tem pago todos os alinhadores da fase um, o que eu acho mais interessante, tá? Então, talvez a forma de precificar seja mais fácil nos pacotes por causa disso. E aí, pensando dessa maneira, nós podemos variar um pouquinho mais também nessas formas de cobrança. Usando os pacotes de precificação do Selfie, né, vale nós entrarmos com esse valor desse pacote inicial como se fosse um aberto, só que esse aberto inicial ele não precisaria estar cobrando esses alinhadores parciais, ok? Ou a gente faz um fechado limitado, tá? Para que a gente consiga ter também um limite aí do paciente, não ficar usando refinamentos sem nem dó nem piedade. Esse é o único pacote que eu não recomendo ninguém a utilizar, que é aquele que você fala assim: olha, esse tratamento inclui 5 anos de alinhadores e consultas e tudo. E isso vai virar 5 anos de tratamento no nosso consultório. Então, se vocês fizerem um pacote fechado, mas ele é limitado com uma taxa de replanejamento, e você especifica se haverá ou não refinamentos inclusos. Então, você faz um pacote fechado, mas você fala assim: olha, esse seu valor de tratamento, vou cobrar de você 10.000. Ele vai incluir os seus alinhadores da primeira fase, mais as suas consultas, ok? E depois, se tiver que fazer refinamento ou replanejamento, você paga X reais a mais, tá? Então, são formas de se trabalhar. O que eu mais ouço, né, do pessoal fazer, que eu acho que é mais simples, é essa maneira aqui, a número 2 ou a número 5. Deixa eu voltar aqui. A Amanda falou que costuma fazer dessa forma. Qual forma, Amanda, que você costuma fazer? Desculpa que eu não vi. O fechado limitado seria esse. E a Fernanda colocou até quantos alinhadores adicionais eu posso comprar depois que comprar o pacote. Você pode comprar quantos você quiser, Fernanda, dentro do limite de tempo daquele tratamento. Ó. Nota que também existe uma validade. Deixa eu aumentar esse slide aqui para vocês. Acho que eu consigo. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Tá melhor, né? O tamanho, ó. Vejam que tanto os tratamentos expresso, como light, como moderado, eles têm aqui um prazo de tratamento, ó. Peraí, desculpa, gente, deixa eu voltar. Aqui, olha. Então, nós temos aqui, ó. Eita, nós, ele não deixa. Mas eu vou pintar aqui, ó, 2 e 3 anos, tá? Então você consegue usar os refinamentos que a gente chama e ir pagando os adicionais, que são R$ 40 o alinhador, dentro desse prazo, com o setup já incluso, ok? Então, dentro desse período, você pode usar aí quantos refinamentos você quiser.
ok? Então, por isso que as pessoas falam que o pacote do selfie facilita na precificação. No entanto, você vai continuar pagando por alinhador, tá? Então, se você usar mais, eu fiz um tratamento de 72 alinhadores. Usei 80, eu vou ter que pagar 8 alinhadores a mais, custando R$ 40 para a empresa. Tá? Contando os refinamentos e tudo mais. Então, também é preciso contabilizar. Qual que é uma forma que eu acho bem interessante, a gente calcular, tá? Então, o que que eu faço? Eu pego um caso inicial, vamos supor, eu tenho um selfie que foi previsto 40 alinhadores. Eu somo para um primeiro refinamento metade disso, como se fossem 20. Então, eu vendo para o paciente 60 alinhadores, mais ou menos. Eu precifico com 60. Aí você pula um pouquinho para cima e coloca que você vai ter de custo mais ou menos 3.290, tá? Isso porque, para o meu público, o meu modelo de negócio, eu sempre cobro um valor inicial. Mas tem gente que acha mais complicado passar esse montante inicial, né, de custo no início, e aí acaba então fazendo essas outras formas. Daí talvez o meu alinhador seja a forma mais tranquila de vocês ficarem passando picados os valores de alinhadores para o paciente, porque daí a responsabilidade de pagar o produto é do paciente na plataforma da Adtech, tá bom? A Amanda falou que cobra os planejamentos, mais os alinhadores iniciais e depois as consultas. Eu acho também que tem sido a forma mais interessante. Eu trabalhei muitos meses, talvez anos, fazendo a forma 5, que é o fechado limitado. Mas o que talvez eu acredito que seja mais interessante, como no fechado limitado ele tem um valor maior, né? Você fala assim, o pacote de tratamento custa 18 mil. Então o paciente ele vai te pedir um parcelamento maior. E muitas vezes esse fluxo do consultório, o caixa do consultório, ele acaba sofrendo um pouco com isso. Então o que que eu penso? Se você passa Pode ser que o aberto mais consultas ele custe mais que 18 mil, mas se você falar para ele que no início custa 14 e depois você vai ficar cobrando consultas por 12 meses, 18 meses, quantas vezes ele for te visitar, tá? Então no final da história ele paga mais que os 18, mas aquele valor inicial ele vai parcelar menos e as consultas entram no fluxo, gira um pouco mais o caixa do consultório. Tá bom? Então, tudo depende do modelo de negócio de vocês. Existe uma planilha de precificação, nós fizemos uma aula com a Paula Cristine e ela passou uma planilha bem detalhada de precificação que eu vou reencaminhar para vocês, porque lá tem o custo da hora clínica, custo dos alinhadores e quanto vocês querem ganhar, e aí ela dá para vocês um número de parcelamentos, de lucro, para vocês enxergarem isso de uma forma simples. Por que que é difícil dizer para vocês qual é a melhor maneira? Porque cada um tem um custo no consultório, cada um necessita ganhar um valor. Então, é muito difícil a gente falar que é muito bom para todo mundo. A única forma que eu não recomendo vocês fazerem é o número 4, tá bom? Então, o número 4 é o mais complicado. Tudo bem em relação a essas questões? Acho que é importante, né, a gente entender isso. E outra dúvida que sempre foge, né, quando a gente tem outras opções no consultório, é entender quais são as situações que o selfie ele vai ser o primeiro aparelho, a primeira opção no nosso tratamento. Tá? Então, os casos mais curtos dentro do consultório, até os casos híbridos, que a gente está pensando, por exemplo, em primeiro distalizar com um distalizador intraoral, um Biocristo ou um Carriere, ou um caso que você vai disjuntar, depois você quer só fazer a finalização da interceptadora. Esses casos são excelentes para o selfie, porque o selfie ele consegue ter um custo baixo, né, nesse início. Basta ver também, né, o projeto de número de alinhadores. Imagina você, 48 alinhadores, né, dá para você tratar 24 pares numa interceptadora por 2.390. É um custo muito bacana, tá? Sabendo ainda que isso não importa se você usa um, dois, faz um refinamento, dois. Você vai usando os alinhadores. Então, o selfie ele é interessante para esses casos. Outra situação que eu aplico muito selfie é quando eu não quero muito attachment. O selfie também tem uma vantagem enorme, que o plástico dele, o Memoflex, ele tem uma boa retenção. Ele é um plástico mais durinho.
Ele é um plástico que ele entrega, né, uma força um pouco maior. Então, é muito interessante que o Memoflex ele tem uma resistência mecânica boa e mais retenção. Então, ele pede menos attachments para nós também, tá? Que é esse plástico do Selfie. Uma outra situação que eu gosto é ele apresentar um menor manchamento, né? O fato dele ser um plástico monocamada, ele permite uma estética melhor. Então, às vezes, um paciente fumante, um paciente que ingere muito, muito mate, para ele ficar com um alinhador mais bonito, a gente vai usar um alinhador também que entrega menor manchamento. Outra situação que eu adoro para usar o selfie nas crianças, né? Eu falo muito disso. Se é uma criança que não precisa de um recurso miofuncional, um A6 ou Angel Hook, gente, mergulhem no selfie, vai muito bem para as crianças. Então, há casos que o selfie não atenderia uma criança? Talvez, não tem um propulsor mandibular, eu não tenho como pôr um gancho para usar uma máscara associada. Se eu precisar de um elástico, eu vou ter que colocar um cut-on botão, não tem um angel button para facilitar. Mas os outros casos, geralmente a interceptadora não pede esses recursos, né? Numa maior parte que a gente vai fazer correções dentárias, correções, expansões dentoalveolares, alinhamentos, manutenções de espaço, gerenciamento de espaço de erupção, a gente não vai precisar. Então, o self também atenderia muito bem, tá bom? E nessa questão que eu comentei com vocês sobre um investimento menor aí, usando alinhadores também, com certeza a gente vai pensar no self, tá bem? Bom, a proposta de hoje seria a gente falar dessas diferenças, né, desse fluxo de primeira consulta. Então, quais as situações clínicas que o self ele cabe muito bem, que vocês podem indicar ele como primeira opção, ok? E na forma de cobrar, dentro dessas maneiras que a gente paga a empresa, o que seria interessante também para a gente bolar aí para os nossos pacientes. Então, como lição de casa, eu vou deixar para vocês uma planilha, tá bem? E essa planilha da Paula para vocês trabalharem essa precificação. Dúvidas em relação a essa parte? No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre prescrição, se eu não me engano, mas eu mando para vocês lá no grupo, tá bem? Agora, às 19, nós vamos iniciar a aula do Club Angel. Então, quem faz parte dos dois clubes, busca lá no grupo que eu vou deixar o link para vocês acessarem a aula, tá bom? Gente, obrigada e até daqui a pouco. Um beijo.